Vamos começar? Querem começar já? Nossa, hoje tá meio escuro aqui, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos lá para a primeira questão, então? Bora para a primeira questão. Começando com o que eu sempre falo, né? A minha dica... o Unesp, verdade, posso fazer os vestibulares que estão acontecendo, se vocês quiserem, né? Legal. Mas enfim, quem já viu minhas lives, quem já viu minhas coisinhas, minha primeira dica é sempre ler a pergunta. Quando bate o exercício, eu sempre gostava e sempre gostei de ir direto para a pergunta aqui embaixo, para ter a ideia que o exercício está falando. Nem sempre ajuda, mas eu sempre gostava de fazer isso, né? Pra gente poder ter uma ideia. Para quem está chegando agora, hoje estou fazendo live resolvendo exercícios do Enem de matemática. Igual ontem, eu peguei só questões do Enem 2020 pra gente resolver juntos na parte de matemática. Tá bem? Então vamos lá. Vamos começar lendo a perguntinha aqui de baixo, tá? A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona menor sobra de pisos e resultado de menor preço é. Então aqui a gente nem leu a questão, mas a gente sabe que a gente tá falando de piso, né? E a gente já quer achar uma compra que dê menor sobra, tá? E um menor preço. É isso que a gente está procurando. Sem a gente terminar de ler a questão, a gente já sabe o que ela está pedindo. Mas agora vamos ler tudo pra gente, né, não fazer sem ler a questão. Então vamos lá. Um proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Essa sala tem formato retangular com 3,2 metros... 3,2 metros de largura. Nossa, ficou tudo torto, gente, desculpa. E 3,6 de comprimento, tá? Então aqui a gente já tem a medida da sala, que é um retângulo. Tudo bem. As peças do porcelanato têm formato de um quadrado, de lado medindo 80 centímetros. Então, ó, aqui já a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente tem em metro e o porcelanato tá em centímetro. Outra coisa que a gente já viu, a gente vai ter que tomar cuidado porque tem unidades de medidas diferentes, mas tudo bem. Esse porcelanato é vendido em 2 tipos de caixa, com preços indicados a seguir. Então, a gente tem caixa do tipo A, que vende 4 unidades de piso, que ele descreveu ali em cima, por R$ 35,00, e caixa do tipo B, 3 unidades por R$ 27,00. Tudo bem? Então, esses são os dados aí que o nosso exercício está falando. Tá certo? Peraí, deixa eu terminar de ler aqui. Bem, na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas, então a gente pode recortar a peça, e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando ao máximo de recortes feitos. Tudo bem. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona menor sobra de piso e o menor preço é. Então a gente quer descobrir se o proprietário vai comprar a caixa do tipo A ou a caixa do tipo B, para completar ali, né, o piso da sala dele, qual das duas caixas é melhor para ele comprar e quantas ele vai precisar comprar com ela, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é montar aí o nosso piso, certo? A gente vai ter que ver aí qual é a medida do nosso piso. E aqui no começo ele estava falando que é um formato retangular, tá? Então, eu vou descer aqui um pouquinho para a gente desenhar. Então, o nosso piso, ó, vai ter um formato retangular. Ficou bem clarinho, será que dá para enxergar aí o que eu fiz? Deixa eu mudar de cor, gente, peraí. Pra ficar melhorzinho pra vocês, vou colocar azul. Tá? Então, o nosso piso tem formato retangular, de largura de 3,2 metros, vou escrever aqui. 3,2 metros. E comprimento, 3,6 metros. Tá? Isso daqui não sei o que estou falando, é o próprio enunciado que tá dando pra gente as medidas da casa aí, tá? E tá dizendo que as peças de porcelanato são um quadrado, tá? Com um lado medindo 80 centímetros. Mas se a gente tá trabalhando a metro, a gente tem que passar esse 80 centímetros do quadrado. Vou desenhar um quadradinho aqui, tá? Que tem 80 centímetros. A gente tem que passar para metro.
E é muito simples, tá? A gente só precisa dividir por 100. Então, 80 centímetros vai ser a mesma coisa que 0,8 metros. Então, a gente vai trabalhar com essa medida em metros, já que todo o nosso exercício tá em metro. Tudo bem, gente? Então, a gente vai tentar trabalhar aí em metros, sempre pra gente não confundir, pra gente não perder. A gente tem que tomar muito cuidado aí com as unidades de medida. Tudo bem? Então, vocês concordam comigo que eu consigo, ó, 3,2 metros, eu consigo dividir em 4 partes certinho de 0,8? Então, ó, vamos pensar aqui, vou desenhar aqui com vocês, tudo bem? Então, ó, consigo dividir aqui. Consigo dividir aqui. Não, calma, ficou bem desproporcional. Pera aí, gente. Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui pra vocês. Não vai... Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Desculpa. Não vai ficar tão certinho, porque a gente tá fazendo aqui, né? Não tá tão proporcional. Mas vamos tentar fazer alguma coisinha aí. Nossa, ficou muito errado, né, gente? Pera aí. Deixa eu tentar colocar um pouquinho pra cá, pra ficar mais proporcionalzinho. Pera aí. Mas na hora da prova, gente, tudo bem, tá? Não precisem pensar muito em ficar bonitinho. Então, aqui você percebe, ó, que tem 4 partes, né? 1, 2, 3, 4. Então, cada parte aqui vai medir o 0,8, que é o lado do quadrado que a gente viu do porcelanato, né? Então, aqui vai ser, ó, 0,8, aqui vai ser 0,8, 0,8, 0,8, tá? Concordam comigo? Somando esses 4 partes, vai dar o 3,2 em cima certinho. Tudo bem? Então, aqui no 3,6, a gente também consegue dividir em 4 bonitinho. Mas a gente vai ter que cortar um lado menor. Então, vai ficar assim, ó. Vou cortar também aqui com vocês. Tá? Não vai ficar tão retinho, gente, porque a gente tá aqui, né, fazendo meio que a olho. E tem outros... Vão bagunçar aí a nossa... Peraí, tá atrapalhando vocês? Deixa eu tentar arrumar bonitinho aqui. Pra ficar mais bonito da gente enxergar, eu vou descer assim, tá? Mas eu vou descer o nosso desenho pra ficar melhor. 1, 2, 3, 4. Gente, fingem que tá bonitinho, fingem que tá dividido certinho, tá? Que eu não vou conseguir fazer tão proporcional, mas fingem que tá bonitinho. Então, aqui, ó, eu também consigo fazer medindo 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, mas eu vou ter um lado que vai ficar meio quebrado. Não vai dar mais para colocar 0,8, porque não cabe aqui no 3,6. Tá? Então, você consegue fazer a diferença, ó, 3,6 menos 3,2 dá 0,4, tá? Então, vocês concordam que aqui, esse espacinho vai ser 0,4. Então, ele vai ser metade de um porcelanato, né? Metade aí de um quadrado, tudo bem? Gente, eu sei que meu desenho não ficou tão bonito, mas acho que deu pra vocês entenderem, né, o que eu quis dizer. Vai ser a metade. E vocês concordam comigo? Vocês lembram que no enunciado eles estavam falando que o porcelanato, né, o quadradinho, poderia ser quebrado, poderia ser cortado? Se eu tenho a metade de um quadrado, se eu somar com o outro lado, vai dar um quadrado inteiro, certo? Então, isso daqui seria um quadrado, um porcelaninho. Aqui tá meio... Gente, tá totalmente fora de escala, tá? Mas foi o melhor que eu consegui desenhar aqui rapidinho pra vocês. Mas acho que deu pra você entender. E aqui é a mesma coisa. Essa metade aqui, juntando com essa, vai dar um quadrado. Então, aqui você consegue contar, né? A gente teria aqui, ó, 4 vezes 4, tudo isso aqui, ó, né? Seriam 16 peças completas com mais 2, que a gente tem 2 metades que se juntam, formam uma. Então, ao todo, eu teria o quê, gente? 18 peças, tá? Para completar aí o piso da minha casa. Então, eu teria 18 peças que eu precisava. Tudo bem? Então, agora eu preciso ver, né? A primeira coisa que eu vou ver é quais as alternativas. Eu vou para a alternativa e eu vejo qual alternativa se encaixa aí mais para o meu problema. Tudo bem? Porque o nosso problema, ele tá dizendo o quê? Que ele quer saber qual
vai ter uma menor sobra de porcelanato, então tem que ser muito perto de 18, não pode ser um número muito grande. E também, né, o preço. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é a quantidade. Então, se eu falar alternativa A, tá dizendo 5 caixas do tipo A. 5 caixas no tipo A eu tenho 4 unidades. 5 vezes 4 dá 20. Então, até aqui tá tudo bem, tá muito perto de 18. Então, ainda tá uma escala ok, a gente não precisa arriscar, a gente não sabe se é essa, mas até então a A poderia ser. Agora a gente tem a B, uma caixa do tipo A e 4 caixas do tipo B, tá? Então, uma caixa do tipo A dá 4. 4 caixas do tipo B seria o quê? Já daria alguma coisa errada, né? Não daria a suficiente que a gente precisa. Certo? Então, a gente já arriscaria a alternativa B, porque faltaria porcelanato, né? Não daria certo a quantidade que a gente precisa. Então, a gente já consegue riscar a letra B, ok? Fica menos, isso que a Laís falou aqui. Fica menos, a gente não poderia usar ela, a gente já risca a letra B, já tira ela da nossa continha. A letra C daria, certo? Porque a gente tem 3 caixas do tipo A, tá? 3, 4 dá 12, mais 2 caixas do tipo B. Ok, a gente conseguiria usar aqui, daria 12 aqui, né, ó. Primeiro do tipo A daria 12, e aqui daria mais 6. Daria 18 certinho, a gente não sabe se é essa, mas daria certo. 5 caixas do tipo A e uma caixa do tipo B. Opa, aqui a gente já tem muita sobra, né? 5 vezes 4 dá 20, mais uma caixa 3 ia dar 23. Já ia sobrar mais peças do que a gente já tem. A gente já pode riscar a letra C, não precisamos dela. E 6 caixas do tipo B daria 18, porque no tipo B tem 3, 6 vezes 3, 18, então tá ok. Então agora a gente precisa analisar quais dessas alternativas, a A, C ou a E, vai ser mais em conta, qual vai ser um preço menor, tudo bem? Então aqui a gente ainda não tem a alternativa certa e a gente precisa calcular o preço. Então, aqui, a gente lembra que a caixa do tipo A custa R$35, tá dando aqui, ó. E a caixa do tipo B, 27. Então, a gente vai calcular quanto seria, tá? Então, vou descer aqui um pouquinho. Ixi, não vai caber. Mas tudo bem. Vamos descer aqui um pouquinho pra gente fazer a conta, tá? Então, ó, na alternativa A, ele fala 5 caixas do tipo A. A caixa do tipo A custa 35, então a gente faria 5 vezes 35, que vai dar R$175. Tudo bem? R$175. Agora, a alternativa C. Vamos ver. Ele diz 3 caixas do tipo A, então 3 vezes 35, mais 2 caixas do tipo B. O tipo B custa 27, então seria 2 vezes 27, que dá R$159. Opa, aqui já é menos por enquanto. Vamos fazer a alternativa E, que é a única que sobra. Que seriam 6 caixas do tipo B. Então, 6 vezes o 27. Ok? 6 vezes 27, R$162. Então, a nossa alternativa mais econômica é a alternativa C. 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B. Daria 18 peças certinho, que é o que a gente precisa, e um valor super em conta. Entenderam? Tudo certo com essa alternativa aí, com essa questão? Gente, me ajudem dando muitos likes na live. A live subiu muito, que triste. Subiu muito não, né? Mas dê um like pra chegar pra mais pessoas. E vamos pro próximo exercício? Mandem um ok aí se vocês querem seguir e querem ir pro próximo exercício. Tudo bem? Essa foi meio complicadinha, mas... Complicadinha era mais de interpretação, né? Depois que você fazia e entendia aí, era super simples. Tudo bem? Que prova você tá fazendo? Eu tô fazendo o Enem de 2020, gente. Vamos para a próxima questão, e essa é super fácil. É uma questão considerada fácil, que você não poderia errar no dia da prova. Vou diminuir um pouquinho para vocês. Opa, diminui muito. Obrigada, Delmo, pelo presente. Muito obrigada aí pelo carinho, de verdade. Muito obrigada. Tudo bem? Vamos lá, gente. Ela é super simples. Quero ver todo mundo dando like aí pra live subir. Mas vamos lá, vamos ler. Minha dica sempre que eu vou falar pra vocês é
bate o olho, já vai para a pergunta para você ter uma ideia do que o exercício está falando, tá? Então aqui, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então aqui a gente está falando de alguma metodologia que foi aplicada e a gente quer saber em qual dia foi mais eficiente. Então a gente já tem uma ideia aí do que o exercício vai pedir, mas vamos dar uma lida para a gente conseguir resolver essa questão, tudo bem? Então vamos lá. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Até aqui, ele só está contextualizando, não tem nenhuma informação muito importante que a gente precisaria usar aí para o nosso exercício, tá? Então vamos lá. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão... Opa, aqui já é importante, hein? Quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, aqui a gente está falando de razão, gente, uma coisa muito simples. Então, ele está dizendo, quanto maior for a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, mais eficiente é. Então, aqui a gente sabe que a gente vai ter que fazer a razão aí, olhando o nosso gráfico, olhando as nossas tabelinhas, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente já está falando, a gente só precisa fazer a razão, e a razão é muito simples. É basicamente você jogar numa fração o que ele está pedindo. Ele está pedindo primeiro o número de peças sobre o número de horas trabalhadas. Aqui é a razão que a gente precisa, e é uma questão muito simples, que a gente não pode errar de bobeira, que vocês não podem errar de bobeira, tá? Então, aqui é muito fácil, a gente só literalmente vai ligar o primeiro dia e fazer a razão com o segundo dia, tudo bem? Então, se aqui é 800 peças produzidas em 4 horas de trabalho, a razão no primeiro dia vai ser qual? Vou fazer aqui um 1, que a gente está fazendo do primeiro dia, tá? Do primeiro dia seria 800 sobre 4 peças produzidas sobre horas trabalhadas, fazendo essa divisão dá 200, ok? No segundo dia, vamos fazer o segundo dia, que é quem? 1000 peças produzidas sobre 8 horas trabalhadas. Então, seria, ó, 1000 sobre 8, ok? Quem vai fazer a divisão, que daria igual a 125, ok? Então, por enquanto, ó, 200 está sendo mais eficiente. Vamos ver se ele vai manter aí nas nossas outros dias, tá certo? Tem pegadinha? Onde tem pegadinha aqui? Então, aqui, ó, no terceiro dia, a gente vai ter que fazer em todas, tá, gente? Pra ter certeza, porque senão pode dar errado, tá? No terceiro dia, eu vou descer um pouquinho aí pra fazer com vocês. No terceiro dia, vou colocar aqui. Seria quem, ó? 1100. Ah, gente, agora eu fiz de colorido, agora que eu fui ver. Mas tudo bem. 1100 sobre 5 horas trabalhadas, tá? Então, a gente coloca sobre 5 aqui. Fazendo essa divisão, 220. Opa! Por enquanto foi o maior, hein? Vamos ver aí se ele vai continuar nessa liderança. A gente segue pelo dia 4, vou ter que descer mais, gente, mas eu vou falando... Opa, começou outro exercício já. Eu vou ter que descer mais, mas eu vou falando os números pra vocês. Peraí, deixa eu subir, então, com as coisinhas aqui. Pra caber no nosso exercício. Peraí. Tudo bem, deixar assim, dá pra entender, né? Então, vamos lá. O dia 4. O dia 4 seria 1.800, eu tô olhando os dados da tabelinha, não tá mais aparecendo pra vocês, mas eu tô vendo aqui. Seria 1.800 dividido por 9, que é as peças produzidas, e horas trabalhadas, daria 200. E o quinto dia seria 1.400 peças produzidas sobre 10 horas trabalhadas. Aqui é bem simples, a gente cortar o zero e vai dar 140.
Opa! Então, a gente percebe que realmente a nossa razão que deu maior, ou seja, o dia mais eficiente vai ser o dia 3, o terceiro dia. Concordam comigo? Deu para entender essa? Então, ó, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? No dia 3. Uma questão bem simples de razão que vocês não poderiam ter errado. É uma questão considerada fácil e, não tem muito segredo. É justamente essa interpretação que o próprio enunciado estava te falando que você queria que você fizesse, né? Ele queria a razão de peças produzidas e horas trabalhadas. Era super facinho, super simples de fazer. Aqui eu fiz tudo de colorido, gente, perdão aí a bagunça. Mas era a alternativa C. E olha, gente, essa foi uma questão do ano passado, para vocês verem que o Enem tem questões fáceis, sim. E você só precisa prestar atenção em algum detalhe, alguma palavra que... Enfim, para você tomar cuidado, para não ter uma pegadinha. Obrigada, Delmo, pelo presente. Nessa daqui, no caso, não tinha pegadinha, você só precisava ler o que o enunciado estava falando, porque ele tá te dando o que você precisa fazer. E muitas vezes a resposta, né, a resposta tá na sua própria pergunta. Então aqui ele tá falando fazer a razão. Ele quer que você faça a razão entre o número de peças e o número de horas. Ele tá te falando o que você tem que fazer. Razão é divisão, tá? Então, se cair agora uma questão assim, eu tenho certeza que você não vai errar mais. Tudo bem? Vamos para a próxima, gente? Mandem um ok e deem muitos likes na live, por favor. Vamos ver o que vocês estão falando aí no chat. O que vocês estão falando? A gente está falando de Enem. Eu estou fazendo a prova do Enem de 2020 para vocês. Estamos resolvendo aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima, então, porque vocês estão mandando aí o ok na tela. Vamos descer para a próxima questão. Olha, essa aqui é uma questão que eu confesso para vocês. Quando eu bati o olho, eu achei que fosse ser difícil. Eu achei, putz, é uma questão difícil, tananã, tudo mais. Mas não é, gente. Às vezes a gente assusta, a gente acha que vai ser análise combinatória, que vai ser tananã. Mas não é. É uma questão super simples que vocês conseguiriam aí resolver tranquilamente. Mas vamos ver aí o que vamos resolver. Tudo bem? Vamos ver se vocês estão falando alguma coisa. Tudo certo aí com vocês? Tudo certo, né? Então, vamos lá para a nossa questão 141. Essa é a prova cinza de 2020, tá? A aplicação regular mesmo. E a primeira dica para vocês, sempre que pegarem uma prova, um vestibular, ainda mais no Enem, que o Enem, às vezes você não tem tempo de resolver todas as questões, o Enem tem, às vezes, uns exercícios muito grandes de só contextualização. Às vezes você não precisa ler toda aquela pergunta e ler direto a pergunta aqui embaixo já te ajuda a tirar um pouquinho do tempo, a conseguir resolver mais rápido. Tudo bem? É combinação? Não é, gente, tá vendo? Quando eu li essa questão, bati o olho, eu achei que fosse combinação. Mas não é. É mais fácil do que parece, tá bom? Então vamos lá resolver. Minha primeira dica, sempre bater o olho e ler a pergunta que tá aqui embaixo, pra gente ter uma ideia aí do que o exercício tá falando, do que o exercício pede, o que o exercício quer, tá? Então, ó, qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Putz, a gente já bateu o olho aqui e falou, meu Deus, é combinação. Ferrou, o que eu vou fazer? Mas calma, gente, é super simples, não preciso usar combinação aqui. Você vai entender por quê. E sim, tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Eu vou salvar, postar lá no meu canal, A Menina da Matemática, tem link aqui. E depois eu salvo para quem perder algum exercício, quem quiser revisar, já tem as lives antigas lá, tudo bem? Então vamos lá. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos, tá? Então, ó, um hotel de 3 andares com 100 quartos cada andar. Os quartos serão numerados de 100 a 399. Não começou do 1 porque eu não quis. Ele quis começar do 100 até 399
a numeração dos quartos. Tudo bem? E cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Aí agora vem a pergunta que a gente já tinha lido, né? Que a gente já tem uma ideia. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 que será necessária para identificar o número de todos os quartos? Vocês entenderam aqui o que vai acontecer, gente? É um hotel que ele vai querer colocar número nos quartos e sempre vai de 100 a 399. Então, sempre vai ter 3 algarismos aí nos quartos. Então, por exemplo, 199. Vai ter uma peça pro 1, uma peça pro 2, uma peça pro 9. E a gente quer descobrir quantos mínimos de algarismos 2, peças com algarismo 2, eu vou precisar. Então, aqui, a gente sempre vai ter, ó, a unidade, a dezena e a centena. Concordam comigo? E é por aí que a gente vai olhar e a gente vai trabalhar e a gente vai conseguir chegar no resultado, tá? Vou arrumar aqui bonitinho para vocês, pra gente resolver. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, você pode resolver pela ordem que você quiser. Começar pela centena, começar pela dezena, começar pela unidade. Eu escolhi começar pela unidade. Então, a gente vai começar olhando a unidade, que é essa parte aqui, né? Esse último número. Essa última parte. Já vi que muita gente tá aí falando a resposta, hein? Então. Mas, gente, não vai precisar combinação, não vai precisar usar anagrama. É só uma questão meio de lógica e de interpretação, tudo bem? Então, aqui, ó, a gente vai começar analisando as unidades, tudo bem? Vou colocar aqui embaixo, ó, o de unidades. Vou colocar alguns exemplos. Vocês concordam comigo que eu vou ter, ó, só na unidade, tá? A gente tá olhando só o 2 na unidade. 102. Aí, depois eu vou ter 112. Aí depois eu vou ter 122. Eu só tô olhando o 2 na última casa, em nenhum mais lugar, tudo bem, gente? Tá? E eu vou olhar só o primeiro andar primeiro, tá? Pra gente pensar no primeiro andar. E isso daqui vai, então, ó, até o 192. Isso só no primeiro andar. Porque cada andar tem 100 quartos, como eu disse. Então, cada andar, né, vai subindo assim, enfim. Caiu um rimo aqui, gente. Vocês concordam comigo, então, ó, só no primeiro andar eu vou ter 100 peças de algarismo 2 que eu vou usar? Porque vai ter, ó, o 102, o 112, o 122, o 134, o 144, 42, o 152, o 162, o 172, o 182 e o 192. 10 algarismos, 10 peças 2 que eu vou precisar. Tá bem? Se eu tenho 3 andares, essa sequência vai se repetir nos 3 andares. Então, se eu tenho 10 em um, eu vou ter 10 no outro e vou ter 10 no outro. Então, eu teria, né, nos 3 andares, seguindo aqui, opa, peraí. Eu teria já, ó, 30 peças de algarismo 2. Concordam comigo? Que eu teria 30 peças já nos 3 andares do algarismo 2? Tá? Tudo bem? Lembrando que, gente, que eu tô olhando só para a última casa. Por exemplo, esse 2 que tá aqui, eu não tô contando ele ainda. Tudo bem? Eu só tô olhando pro 2 lá no final, que só aparece uma vez. Tá? Eu vi que mais gente aí se confunde, mas eu tô olhando só a unidade. Só o último número. Eu não tô contando ainda dezena nem centena, porque vai aparecer mais vezes. Tá? Tô olhando em partes. Agora, então, a gente vai olhar a dezena, que é o número do meio, o número que tá ali no centro, tá? Então, ó, vou colocar D de dezena. Agora, a gente não tá mais olhando esse número aqui do final, a gente tá olhando esse número do meio, tá? A casa das dezenas. Vamos olhar a casa das dezenas. Mas está fazendo por análise combinatória? Não depende, o que você quiser considerar. Não estou colocando nenhuma fórmula, estou fazendo mais por um raciocínio aí lógico. Poderia dar? Talvez desse, mas eu acho que é mais complicado se você tentar colocar numa fórmula aí de análise combinatória. Não precisa aqui. Tudo bem?
Como fazer mais rápido com o tempo da prova? Gente, isso aqui é muito rápido. É que eu faço devagar porque eu tô mostrando pra vocês, né? Então eu tenho que falar um pouquinho mais devagar pra vocês conseguirem entender e acompanhar. Mas isso daqui, um raciocínio, você conseguiria fazer rápido na prova. Tudo bem? Mas vamos lá, vamos terminar pra vocês entenderem aí o que eu estou falando. Então aqui, ó, a dezena, você perceberia que vai aparecer primeira vez no 120, tá? E aí depois segue, ó, 121, 122, tudo bem? E por aí vai. No primeiro andar, iria até o 129, porque depois já vai 130, 140, e ela não aparece mais na dezena, tá? Eu tô olhando só pra casinha do meio. Tudo bem? Então, aqui, no primeiro andar, eu também vou ter 10 peças com algarismo 2. Só 10 peças vão aparecer. Se eu quero saber nos 3 andares, e os 3 andares têm a mesma quantidade de quarto, se um andar tem o 10, somando nos 3 eu vou ter 30, igual aí a das unidades. Tudo bem? Eu vou colocar um 30 aqui também. Tá certo? A gente fez a mesma lógica aí do que nas unidades. Agora, gente, a gente vai para centenas. Que as centenas aparece mais, né? As centenas aparecem mais. Então, a gente vai colocar aqui, ó, um C de centena. Então, agora, a gente não tá mais olhando para a casinha do meio. A gente tá olhando para essa última casinha aqui, tá? A gente tá olhando pro 2 na centena. Tudo bem? Então, a gente já olhou na unidade, a gente já olhou na dezena. Agora, a gente vai ver quantas vezes o 2 aparece na centena. E aí, gente, vai ter muito número, não vou nem conseguir listar metade ou perto da metade para vocês. Porque quem a gente vai ter, ó, o primeiro número vai ser o 200, depois 201, depois 202, depois 203, 204, 205 e por aí vai até o quê? 299, que daí já vira para 300 e aí vira o 3 na centena. Tudo bem? Então, aqui, gente, vocês concordam comigo que a gente fez até o final, tá? A gente não fez por andar. Aqui a gente vai ter 100 números, né? Porque a gente tem, né, do 00 até o 99, a gente tem aí 100 números nessa brincadeira, tá bom? Então, agora a gente vai ter o quê? O 2, né? A centena 2, o 2 aqui na centena, vai aparecer 200 vezes não, gente, falei errado. Vai aparecer o quê? 100 vezes, já que eu tenho 100 números nessa brincadeira toda, ele vai aparecer justamente 100 vezes, tá? Tá meio ruim pra aparecer pra vocês aí, né? Mas acho que dá pra ver, deixa eu puxar um pouquinho pro lado. Então, se eu já sei quantas vezes o algarismo 2 aparece na unidade, na dezena e na centena, eu só preciso somar. Concordam comigo? Então, eu só preciso somar 30 mais 30 mais 100, que eu vi que muita gente já falou a resposta, mas eu vou colocar aqui bonitinho, ó. 100 mais 30 mais 30, que daria 160. O mínimo, então, que esse hotel deveria comprar de algarismos 2 é 160 peças, certo? Então, o mínimo, se ele quiser comprar mais, ele compra. Agora, menos que isso, ele não poderia comprar. Então, a nossa alternativa, letra A, tá? Gente, pode parecer um pouquinho difícil, pode parecer complicado, mas espero que vocês tenham entendido aí o raciocínio dessa continha, mas não precisou usar nenhuma fórmula de análise combinatória, de anagrama, de nada. Foi só um raciocínio lógico que a gente fez, que eu espero que vocês tenham conseguido compreender. E assim, se vocês perderem alguma parte, vocês podem depois, eu vou postar live lá no meu canal, vocês podem revisar, mas eu consigo, deixa eu ver o que vocês estão pedindo aí. O 100 você está contando dos 3 andares? Sim, dos 3 andares. Como aqui fica mais difícil a gente separar o que vai ter em cada andar, né? Mas a gente já está contando dos 100 andares. A gente está vendo do 200 até o 299. Então, né? A gente não sabe aí. Normalmente, esse daí seria mais ou menos no segundo andar, né? Se a gente fosse fazer segundo, terceiro, não sei. No segundo andar. Mas a gente tá contando todos os andares aí. Tá bem?
Pode fazer por PA? Gente, aqui não tem porquê fazer por PA. Aqui você precisa achar quantas vezes o número 2 aparece. Como que você vai fazer por PA? Eu acho que não tem como. Mas, se você conseguir pensar um jeito que PA funciona, aí tudo bem. Mas eu acho que difícil. Vai atrasar outras questões. Gente, não. Olha aqui, é uma resolução bem rapidinha. Você não precisa escrever todos os números, tá? Você consegue pensar em uma quantidade menor. Por exemplo, Por exemplo, aqui, que você tem do 101, 112, 122, você sabe que são 10 números até trocar, né? Você sabe que aqui por andar vai ter 10, por exemplo, na unidade. Por andar vai ter 10 números 2, que vão aparecer 10 logaritmos 2. Se eu tenho 3 andares, e um andar é 10, 3 vezes 10 dá 30. E é super simples, é muito mais fácil do que você tentar jogar numa fórmula e tentar pensar alguma coisa assim, por essa coisa de lógica aí, você conseguiria, tá? E, gente, sim, o 129 aqui é só um exemplo. Vai de 100 até 399, então poderia ser tipo 345. É só um número do hotel que poderia ser. Só foi um exemplo que eu dei aí pra vocês, tá? Poderia ser 102, poderia ser 105. Foi só um exemplo que eu coloquei de um número de um quarto do hotel, tá? Só isso. Não é nada demais, foi só um exemplo aleatório que eu coloquei. Bem, para vocês entenderem aí como que a gente ia olhar a questão. Mas, se vocês perderam alguma explicação, tentem voltar na live depois gravada. Eu vou deixar bonitinho na descrição o tempo para vocês entrarem, para vocês verem. Tudo bem? Conseguiram entender um pouquinho? Eu sei que pode parecer meio confuso, mas depois você pega para analisar super tranquilo essa daqui. Se você tivesse um pouquinho mais de dificuldade, eu acho que daria uns 5 minutos para você resolver, porque não tem que fazer muita conta, é só mais um raciocínio lógico na sua cabeça. Então, aqui na live, lembrando, tá, gente? Aqui na live eu faço mais devagar para tentar com que vocês entendam. Às vezes tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos, então eu faço devagar por isso. Mas não quer dizer que você iria levar o tempo que eu demorei aqui para fazer, é porque eu tô falando, escrevendo, mostrando para vocês. E por isso. Tá bem? Então, não se assustem às vezes porque eu também bati o olho que nem vocês. Eu achei que ia ser análise combinatória, ia ser combinação, ia ser... enfim. E não foi. Tá? Vamos para a próxima questão. Mandem um ok aí se vocês querem descer para a próxima questão e já resolver ela. Mandem um ok se estiver tudo bem. E o meu canal chama Gabi... Meu canal chama A Menina da Matemática. Tem link aqui no TikTok se vocês quiserem. Faz uma de log. Vi que alguém pediu uma de log. Eu separei, deixei na última questão da live uma de log. Se até lá tiver gente que quiser fazer log, eu faço ela. Ela é um pouquinho mais complicadinha, porque é de log. Mas se vocês quiserem e tiverem até o final da live, aí eu resolvo essa questão de log, que é mais difícil. Tudo bem? Vamos para a próxima questão, então. Gente, ó aqui, outra que ela é de probabilidade, tá? Então, na própria questão, probabilidade, já diz probabilidade. Você bate o olho e fala, meu Deus, probabilidade, ferrou, não sei resolver, vai ser uma questão difícil. Mas não, essa é uma questão de probabilidade fácil, tá? Normalmente, as questões de probabilidade são, às vezes, difíceis na prova, mas toma cuidado, porque tem algumas questões que são literalmente só fazer a razão, só jogar na fração, e é muito simples, que é o exemplo dessa questão aqui, que eu vou fazer com vocês. Ela é meio comprida, não coube bonitinha na live, mas vamos lá. Minha primeira dica sempre, gente, é ler o enunciado, ler direto o que a pergunta tá falando. Então, eu desci aqui só para mostrar para vocês, tá? Então, vamos ler. Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Então, ele quer saber a probabilidade, já assusta no começo, mas calma, que vai ser super simples, do João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição. Alguma restituição que deve estar falando no começo do enunciado. Tudo bem? Então, vamos voltar para a questão para a gente conseguir ler aí o que o enunciado está pedindo. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos a pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes, tá? Então, aqui a gente tem só mais uma contextualização, nada demais, tudo certo, tá?
Ah, A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições do imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem crescente de idade, então, decrescente, desculpa, gente, decrescente de idade, e que em subgrupo de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Tá, então aqui tá dizendo que as pessoas mais velhas vão receber a restituição antes do que as pessoas mais novas, e se as pessoas tiverem a mesma idade, é por sorteio. Então, tanto faz, vai ser sorteado ali no saquinho, tudo bem? Então, é isso que tá falando aqui no nosso exercício, e a gente tem uma tabela falando o nome das pessoas e a idade delas. Então, aqui a gente só a gente vai ver, né, quem vai ser a pessoa mais velha, que vai receber primeiro, quem vai ser segundo, até chegar na sétima pessoa, que é o que o exercício está pedindo, ó. Ele tá falando aqui, ó, sétima pessoa. Quer saber qual é a probabilidade do João justamente ser a sétima pessoa, tá? Então, vamos lá ver o que tá falando. Então, ela é muito simples, vocês vão ver. Parece difícil, mas não é. Então, aqui, analisando as idades, ó, na verdade, já tá em ordem, gente. A nossa tabelinha já tá do mais velho pro mais novo, né? Do mais novo pro mais velho. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente sabe que o Orlando vai ser o mais velho, 89 anos. Então, ele vai ser o primeiro a receber a restituição. O Gustavo vai ser o segundo. A Luana, vai ser a terceira. A Tereza vai ser a quarta. A Márcia vai ser a quinta, o Roberto vai ser o sexto e, sétimo. A gente tá procurando o sétimo. Vocês percebem que quando chegou no sétimo, a gente tem, ó, a Heloísa, a Marisa, o Pedro e o João com a mesma idade. E lembra que a gente leu? Quando a pessoa tem a mesma idade, é sorteio? Então, eles vão colocar num potinho, escrever, né, Heloísa, Marisa, Pedro e João, colocá-lo no pote, misturar e pegar, tá? E aí já percebe, ó, se eu tenho 4 nomes no saquinho para sortear e o João é uma pessoa, qual a probabilidade dele ser escolhido? Se eu tenho 4 opções e ele é uma delas, vocês concordam comigo que a probabilidade é justamente 1 sobre 4? Tá? Eu tenho 4 pessoas para sortear e João é uma delas. Se eu tenho 4 possibilidades, o João tem chance 1 sobre 4 de ser escolhido. Concordam comigo? É que nem aquilo que vocês fazem. Ai, você tem tantos por cento de chances de chutar e acertar a questão do Enem. É a mesma coisa, justamente com a pessoa. Quantas chances você tem de sortear aí o João do nosso sorteio? Então, é 1 sobre 4, só isso. Só isso. E é justamente ali, ó, bonitinha, a letra E. Não precisou de conta nenhuma, não precisou de nada. E você com certeza teria batido o olho, probabilidade já tinha gelado de medo, se não pulado a questão. E era muito simples, muito fácil de fazer. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Gustavo e a Joana já estão na frente do João. Não, mas aqui na tabela, gente, ele tá na frente, mas não é por nada não. Porque o próprio exercício tá falando, ó, que pessoas com a mesma idade, aqui, ó, pessoas com a mesma idade, a ordem vai ser decidida por sorteio. Então, não importa a ordem que eles estão, né? Aqui a gente colocou primeiro, segundo, terceiro, porque as idades tudo eram diferentes, tá? Só que quando a idade for igual, tem sorteio, ninguém tem prioridade aí. Não, né? É tudo normalzinho, então é isso. Ah, porque perguntaram e eu respondi. Ah, entendi, não tem problema. Só pra explicar aí pra quem não entendeu, então. Gente, eu vi vocês falando que tava muito tarde a live, eu peço muitas desculpas. Hoje eu comecei mais tarde, mas eu vou tentar fazer... Obrigada, Delmo, pelo presentinho, obrigada. Eu vou tentar fazer as lives mais cedo, vocês me perdoem, é que eu sempre fico mais calma aí no final do dia. Mas eu vou tentar, sim, fazer lives mais cedo pra quem for dormir, né, acompanhar. Mas juro que... né, daqui a pouco tá acabando, se vocês quiserem eu posso acabar mais cedo e termino amanhã ou outro dia, não tem problema, tá? Amanhã não sei se eu consigo, porque eu vou chegar tarde em casa, mas na quarta eu posso tentar começar a live umas 8 horas, por aí, pra ficar mais cedo pra vocês, tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando, peraí. Querem pra próxima? Mandem um ok, deixa eu ver, alguém colocou aqui, ambos não estariam no terceiro lugar?
Deixa eu ver o que vocês estão falando. A ordem... gente, na verdade, a ordem desses primeiros não importa pra gente. A gente tá procurando o sétimo, tudo bem? Mas aqui é a ordem de idade. Então, o mais velho recebe primeiro dos mais novos. É igual a vacinação, que a vacinação, né? Pensa aí. Sempre o mais velho recebeu primeiro, ou enfim. Sempre nessa ordem. E por isso que a gente só colocou aqui pra saber quem seriam os sétimos. E a gente tem 4 pessoas que poderiam ser, né? A Heloísa, a Marisa, o Pedro e o João. E vai fazer sorteio entre eles. Por isso que a probabilidade, né? A probabilidade é 1/4 de um deles ser escolhido, que no caso eles escolheram aí colocar Pedro, né? Pedro não, João. Mas poderia ser qualquer nome que ia ser a mesma coisa. Tá certo? Vamos para a próxima, então? Vamos para a próxima, então. Se vocês perderem alguma coisa, gente, alguma explicaçãozinha, eu vou salvar a live, vocês conseguem revelar e revisar as questões, tá? Essa aqui é uma questão super simples, super facinha de resolver. E eu até acho que uma das primeiras lives que eu fiz ela com vocês, mas ela é de porcentagem, uma pessoa tinha me pedido aí porcentagem ontem, eu não trouxe, então eu decidi pegar ela de novo pra gente poder fazer. Tá? Ok? Então vamos lá. Nossa, vocês são muito rápidos, gente. Vocês lembram das questões, é isso? Tem gente já colocando a resposta, como pode? Vocês lembram do exercício? Mas vamos lá. Vamos ler. Primeira coisa que eu falo, minha primeira dica, que vocês já estão cansados de escutar, é a gente bater o olho já na pergunta pra gente ter uma ideia do que o exercício está falando. Então aqui, ó, de acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha... Então aqui a gente já sabe que ele quer o número de jovens que trabalha, tá? Eu nem li aí o exercício, mas a gente já sabe que essa informação que ele quer saber quantos jovens aí trabalham e a gente sabe que isso vai ser importante. Vamos lá o resto da questão pra gente só saber aí o que tá pedindo. Então vamos lá. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto no ano que há censo. Ok, contextualização, nada de muito importante. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre sua atividade profissionais e ou acadêmica. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. Outra questão que está falando de gráfico. Gráfico aparece bastante no Enem. Interpretação de gráfico é considerada uma questão fácil, tá, gente? Normalmente é uma questão muito importante. Vocês têm que saber como interpretar, né? Gráfico, tabela, é muito importante aí trabalhar com isso. Então, vamos analisar aí o gráfico que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer pra gente entender é ler o título. Então, aqui, ó, jovens em atividades entre de 15 e 29 anos. E aqui tem o símbolo ó, de porcentagem. Isso significa que o nosso gráfico tá em porcentagem. Então, os valores do nosso gráfico simbolizam porcentagem, tá? Então, aqui, ó, a gente tem nessa primeira coluna, jovens que somente estuda, 21,6%, do lado trabalha e estuda, 13,6%, somente trabalha, 45,2%, e do lado não trabalha e nem estuda, 19,9%, tá bem? Então aqui a gente já interpretou, já entendeu o que tá pedindo e a gente continua, né? Lembrar o que o exercício tá querendo, tudo bem? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então, os jovens que não trabalham não nos interessam na nossa continha. Então, ó, esse primeiro dado aqui é de jovens que somente estuda, ou seja, não trabalha, então não é importante pra gente, a gente risca. Não vai ser importante pro nosso exercício, a gente não vai precisar deles, tudo bem? Então, vamos riscar aqui, a gente não vai usar esse dado. Aqui do lado, trabalha e estuda. Trabalha, queremos. No enunciado não está dizendo somente trabalha. Se ele estudar e trabalhar, está trabalhando. Então, vale, a gente quer esse dado, a gente quer descobrir isso. Tudo bem? Somente trabalha. Aqui também entra. Trabalha
Não trabalha nem estuda. Eu já disse, não trabalha, a gente arrisca, porque não é importante, a gente não vai querer. Então, aqui a gente tem, ó, 13,6% e 45,2%. Tudo bem? Então, aqui, gente, ele tá falando o número de jovens. Ele quer um número inteiro, tá? Mas, para isso, a gente precisa descobrir a porcentagem e depois descobrir o número inteiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar justamente essas duas porcentagens de jovens que estão trabalhando, tá? Então, a gente vai somar 45,2 com 13,6. Então, ó, 45,2% mais 13,6. Ó, aqui já vai fazer uma revisãozinha aí de operação com decimal. Lembrem que sempre tem que deixar a vírgula na mesma coluna, na soma e na subtração. Aí você resolve bonitinho, tá? Então, 6 mais 2 dá 8. A vírgula você põe aqui. 5 mais 3 dá 8 também. 4 mais 1, 58. Então, a gente vai ter 58,8% de jovens que trabalham. De um total, que eu não sei. Brincadeira, eu sei sim. Por quê? O enunciado está me falando que foram 363 mil jovens entrevistados. Então, esse é o nosso total, é o total de pesquisa. Então, 58,8% de 363 mil jovens trabalham. Concordam comigo? E aí, justamente, a gente vai escrever o que a gente está falando, tá? Eu vou descer para poder escrever melhor. Então, a gente quer descobrir justamente quantos são esses jovens. Então, 58,8% de 363 mil, que foi as pessoas, né, os jovens que foram entrevistados. Então, esse é o nosso total. E a gente quer descobrir esse valor, tá? Eu já fiz muito vídeo sobre isso. Para quem não lembra, esse D aqui, gente, significa vezes, significa multiplicação. E quando tem um D, você justamente só vai multiplicar aí. Mas assim, gente, aqui a gente tem números quebrados, né? Então, mas eu vou abrir para vocês para ver como ficaria, ó. Aqui, 58,8, a gente passaria para a fórmula de fração, para a forma de fração do número, tá? Então, ficaria aqui, ó, 58,8 sobre 100 vezes 363 mil, tá? Então, aqui a gente precisaria de multiplicar 58,8 vezes 363 mil e dividir por 100, ou passar a vírgula para o lado, que é a mesma coisa, como vocês sempre falam. Mas assim, quando a gente está no Enem, a gente precisa ter praticidade, a gente precisa fazer as coisas mais rápidos que der. Tudo bem? Só fazer regra de 3. Sim, gente, também é a mesma coisa. Você jogar na regra de 3, você vai chegar nessa conta que eu falei pra vocês. Mas vocês podem, como vocês enxergarem, é a melhor forma, tá? E a minha dica também, gente, é que nessas questões você pode aproximar valores. Fazer uma aproximação para sua conta ficar mais bonita e mais fácil de resolver. Vocês percebem que nas alternativas aqui, ó, não tem nenhum número muito próximo, tá? Não é nada muito próximo, então você consegue fazer uma aproximação. Então, assim, ó, 58,8% é muito próximo de 60%. Concordam comigo? Então, aqui, a gente pode aproximar um pouquinho os valores para nossa conta ficar mais bonita de resolver. Então, a gente consegue aproximar um pouquinho, ó, 58,8% a gente aproxima, ó, para 60%, tá? E 363 mil eu consigo aproximar um pouquinho, mais ou menos, para 360 mil, tá? Então, aqui meio que a gente aproximou proporcionalmente, porque a gente subiu a porcentagem e desceu um pouquinho aí o valor que a gente tem. E resolver essas contas vai ser muito mais fácil, tá? E você vai ver que você vai conseguir chegar. Você tem que ver quando você consegue fazer isso, tá, gente? Que nem nesse exercício, as alternativas, elas não são muito próximas. Então, se você aproximar, não vai ter problema, tá? Então, ó, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Mas se você preferir fazer pelo jeito normal, gente, fiquem à vontade, tá? Não precisam fazer desse jeito.
Então, aqui a gente consegue, ó, simplificar os zeros, tá? Então, vai ficar 60 vezes 3.600, ou você pode pensar, né, 6 vezes 36 e multiplicar. Isso aqui vai dar igual, ó, a 216 mil. Tudo bem? Vai dar 216 mil. Aí você vai voltar para as questões que tem as alternativas e vai ver qual valor mais se aproxima a 216 mil, que é justamente aqui, ó, 213. Tá vendo que nenhum outro tá próximo do 216? Tá? Nenhum outro. Tudo bem? Então, a gente sabe que a alternativa letra C. 213.444 jovens que trabalham. Tudo bem? A regrinha de 3 seria mais clara. Mas, gente, a regra de 3 é a mesma coisa. Mas, ó, eu vou montar aqui pra vocês verem, tudo bem? É literalmente a mesma coisa. Depende do que vocês enxergarem. Se vocês preferirem pensar por regra de 3, tá tudo bem. Mas é literalmente a mesma coisa. Ó, vou fazer aqui no cantinho pra vocês, tá? Eu vou usar preto pra vocês verem que é diferente. Então, você pode pensar, ó, então, que os alunos, né, é quem, ó? 363 mil é 100%. Ó, vou pôr aqui em cima pra ficar melhor. Tá? Vocês querem pensar assim, né, ó, 360 mil é 100%, 58,8% é X, tá? Então, ó, isso daqui você vai fazer o quê? Ó, 100x é igual a 363 mil. Ai, não vai caber aqui, tá, gente? Mais vezes 58. E o x vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual a 363 mil vezes 58,8 dividido por 100. Tá vendo? É literalmente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó. 58,8 vezes 363 mil sobre 100. Tá? É a mesma coisa. Regra de 3 e colocar assim com esse D é igual, não muda nada. É a mesma conta. É só a forma de visualizar. Aqui faltou zeros, tá, gente? Foi sem querer. Tudo bem? Então, é a mesma coisa. Se vocês quiserem colocar na regra de 3, é só uma forma de começar a pensar diferente. Mas a conta é a mesma, não muda nadinha, nadinha, nadinha. Tudo bem? Entenderam melhor aí como pode ser feito? Então, depende de você. Se você conseguir perceber que você quer descobrir 58,8% de um total, você já pode fazer a multiplicação direto ou jogar na regra de 3, que é a mesma coisa. Tá bem? Conseguiram entender? Então, é basicamente isso. Depende, a regra de 3 e essa, né, tanto de um valor, é a mesma conta. São só formas diferentes de enxergar. Então, o que você preferir, o que você enxergar primeiro, tá certo. Não vai estar errado. Bem? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Entenderam, gente? Deu tudo certo, né? Essa era uma questão super simples também. E assim, se vocês não quiserem aproximar, tá, gente? Como eu fiz, não precisa. Eu só falei dessa aproximação porque é um jeito da conta ficar mais bonita e mais fácil de fazer. Mas se na hora você não pensar nisso e não quiser aproximar, você ia chegar no resultado certinho, 213.444. E tava tudo bem. Depende mais de você. Tá bem? Juros simples, não peguei a questão de juros simples, mas para as próximas lives eu posso pegar, tá? Posso pegar sim. Vamos para a próxima, gente. Mandem um ok aí, tá? Vamos então para a próxima. Gente, ó, deixa eu perguntar pra vocês. Não, tudo bem. Eu tenho uma aqui que ela é de razão também. Tudo bem, vamos fazer todas, vai. Eu tenho essa, uma de média ponderada e uma de log. Se vocês quiserem, eu resolvo todos, mas já são 10h30. Senão eu deixo para outro dia, sem problemas também.
Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá, então querem resolver essa questão mesmo? Depois a gente faz para média ponderada. E se vocês quiserem, eu faço uma de log, que ela é mais difícil. Mas tudo bem? Então tá. Resolve tudo? Então tá, gente, vamos lá. Log, todo mundo pedindo log. Então fiquem até o final, que a última questão que eu peguei é log. Tem mais duas, e aí cheguei de log. E as duas são bem rapidinhas, tá? Vamos lá, então. E depois, quem não quiser, quem for dormir, quem perder alguma coisa, eu vou postar live lá no meu canal, a Menina da Matemática, vocês conseguem acompanhar. Tudo bem? Então, vamos cá para esta questão. Ela estava na parte de matemática, pode parecer física, mas não era física. Era uma questão de matemática mesmo. Tudo bem? Vamos lá ver a questão. Minha primeira dica é sempre dar uma olhadinha na pergunta aqui de base para a gente ter uma ideia do que o exercício está pedindo. Então, a fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deverá seguir pela ciclovia? Então, nosso aluno quer poupar tempo, ou seja, levar menos tempo para o destino, e ele quer saber que dia ele deve pegar a ciclovia, tá? Então, a gente sempre vai estar relacionando aí qual dia dá menos tempo usando a ciclovia, tá? A gente já nem leu a questão e já entendeu aí o que o exercício está pedindo, o que o exercício quer que você faça. Tudo bem? Tá. Vamos a toda a questão. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois duas opções, tá? Então, primeiro ele usa metrô, depois eles têm duas opções para seguir. Uma delas é seguir num ônibus percorrendo 2 quilômetros. E a segunda opção, alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. Opa, ciclovia, a gente já sabe que isso daqui é o que o exercício está pedindo, né? Quanto tempo, qual vai ser o menor tempo, que dia pela ciclovia. Mas tudo bem, vamos lá. O quadro fornece a velocidade média do ônibus da bicicleta em quilômetro por hora no trajeto metrô-universidade. Então, aqui a gente tem uma tabela da velocidade que o ônibus e a bicicleta vão levar durante os dias da semana. Tudo bem? Então, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente já tem que fazer qual dia, né, vai ser menor aí na nossa ciclovia pra gente realizar. Aí você vai pensar, putz, eu vou ter que fazer conta de todos os dias. Ferrou, né? Eu vou ficar a prova inteira fazendo conta. E você vai ver que não, porque a gente vai fazer por eliminação, tá? A gente vai começar vendo segunda-feira, porque é o primeiro dia, e depois a gente vai por eliminação, riscando as alternativas que não podem ser mais, tudo bem? Então, eu vou descer aqui um pouquinho. E que você lembra, gente, que a velocidade, aí você lembra um pouquinho de física. Mas a própria questão estava te dando uma dica, ó, quilômetro por hora. Quilômetro, ele tá falando de distância, certo? Hora, ele tá falando de tempo. Então, aqui as próprias unidades de medida, às vezes, nos lembram a forma. Que vai ser que, então, ó, distância sobre o tempo, tá? Distância sobre o tempo. E assim, automaticamente, se eu passar o V dividindo e o T multiplicando, eu também posso dizer, ó, que o T é igual à distância sobre a velocidade, tá? Então, se você, por acaso, não lembrasse a fórmula, que eu acho difícil, é uma fórmula que tá tão batelada na nossa cabeça, que vocês não iam esquecer. Mas a unidade de medida da velocidade nos ajuda aí a lembrar, tá bem? Então, vamos lá, a gente vai ver primeiro segunda-feira usando essa nossa formulazinha aí. Então, primeiro dia eu vou colocar um 1, que é segunda-feira. Não, vou colocar S de segunda-feira, a gente quer ver segunda-feira, tá? Então, pelo ônibus, segunda-feira o ônibus, ele tá na velocidade de 9 km por hora e a bicicleta 15 km por hora, tá? Então, ó, na primeira situação, a gente vai colocar aqui o T, que a gente quer descobrir o tempo, tá, gente? O ônibus, aqui é o ônibus, tá? Essa coluna aqui é do ônibus e aqui é da bicicleta. Eu vou colocar um ônibus, um O e um B. Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Peraí, gente. Então, aqui eu vou colocar O e aqui eu vou colocar B, que é o ônibus e a bicicleta. Pra entender, né? Tudo bem. Então, ele tá falando... Lembrem que no nosso enunciado está dizendo que pelo ônibus ele sempre vai percorrer uma distância de 2 km, que está aqui no enunciado, tá?
Então, a distância percorrida vai ser 2 e a velocidade, tá dando nossa tabelinha, vai ser 9, tá? Pela bicicleta, ele percorre 3 quilômetros, que tá falando também no nosso enunciado com a velocidade de 15. Tudo bem? Então, aqui a gente tem duas razões, a gente tem duas frações, 2 sobre 9, 2 nonos, e 3 sobre 15, 3 quinzeavos. A gente quer descobrir qual é a menor. A gente podia pegar 2 dividir por 9, 3 dividir por 15, mas a gente consegue usar aí um pouquinho de macete, um macetinho aí, simplificar as frações para a gente conseguir resolver. Então, aqui você conseguiria simplificar, ó, 3 quinzeavos seria o quê? 1 sobre 15, tá? Isso aqui tá em hora, tá, gente? E aí, para você igualar aqui, você consegue multiplicar por 2, tá? Se você multiplicar 1,5 por 2, vai dar quem? 2 sobre 10. Opa, tem 2 aqui e tem um 2 em cima, a gente já consegue analisar. Vocês concordam se eu tenho 2, que é uma mesma quantidade, e eu dividir por mais, vai dar um número menor, certo? Então, se eu tenho 2 pedaços de bolo e eu dividir para 4 amigos, né? Se eu pegar 2 e dividir para 6 amigos vão comer menos do que se eu dividisse para 4. Concordam comigo? Então, pela lógica, 2 sobre 10 vai ser menor do que 2 sobre 9, tá? Pensa, dividir 2 bolos para 10 pessoas vai dar menos pedaços do que dividir 2 bolos para 9 pessoas. Então, isso daqui é um tempo menor. Então, ó, segunda-feira é bom para ele andar de bicicleta porque vai dar um tempo menor do que andar de ônibus, tá? Concordam comigo? Entenderam essa parte? Gente, por que eu multipliquei por 2? Eu multipliquei por 2 para a gente conseguir comparar melhor as frações, tá? Então, a gente conseguiu comparar aqui, ó, 2 sobre 9 e 2 sobre 10. É só um jeitinho aí da gente conseguir comparar melhor. Mas se você não quisesse fazer isso, você poderia assim dividir, tá? 2 dividido por 9, então, essa continha aqui, e fazer 3 dividido por 15. É que é só uma conta a mais que você vai levar, você vai gastar um tempo a mais para fazer a divisão e ver qual número é menor, tá? Percebendo isso, você já conseguiria chegar direto que a bicicleta vai ter um tempo menor, tá? Então, ó, segunda-feira já é um dia que ele deveria ir de bicicleta. Então, eu posso riscar as alternativas que não tem segunda-feira. Então, ó, B eu já vou riscar, porque não tem segunda-feira. D eu já vou riscar, porque não tem segunda-feira. E a E eu já vou riscar, porque não tem segunda-feira. Então, só sobrou a alternativa A e só sobrou a alternativa C, tá? Então, aqui, ó. Tenho segunda-feira, tenho segunda-feira. E aqui, sexta-feira é a mesma, então não vale a pena começar pela segunda-feira. Então, eu preciso testar quinta-feira e quarta-feira para ver qual delas a ciclovia tem o menor tempo. Tudo bem? Tá bem? Então, vamos lá. Então, a gente vai olhar a quarta-feira. Primeiro, porque começa primeiro, tá? Então, a gente vai analisar primeiro essa coluna aqui da quarta-feira, pra gente ver se a ciclovia ou o ônibus levam menos tempo. Tudo bem? Porque a gente viu que na segunda-feira a ciclovia e de bicicleta leva menos tempo do que o ônibus, tá? E, gente, eu vi que vocês estão muito perdidos aí, mas aí qualquer coisa vocês revisam lá no meu canal, vou postar a live lá, vou deixar bonitinho. Na descrição vocês conseguem acompanhar, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver quarta-feira. Opa, já tem outra questão aqui. Vamos ver quarta-feira. Quarta-feira, gente, pelo ônibus, a gente vai fazer a mesma coisinha que a gente fez, ó. Pelo ônibus, ele sempre vai percorrer 2 km, que o enunciado tá falando, não tô falando isso em nenhum lugar, tá? Com a velocidade de 20 km por hora, que também tá dando enunciado aqui. Então, eu vou colocar na nossa conta que o ônibus vai ter velocidade de 2 sobre 20. Tudo bem?
É isso? Ah, não, gente, ó, quase que eu errei, hein? A gente tá falando da quarta, eu fui pegar o valor da terça. Então, não é 20, não. É 15, ó. Quase que eu erro, vocês viram, hein? Tem que tomar cuidado. A gente tá olhando quarta-feira, então é o 15 que a gente vai colocar na nossa conta. E não o 20, que eu quase errei, tá? Então, agora a gente falando da bicicleta, ó, a bicicleta sempre, a ciclovia sempre vai ser 3 km, que o enunciado tá falando. Eu não falei nada novo. Sobre 24, que é as horas, né? Que é as horas não, gente, é a velocidade. Tá, bicicleta de quarta-feira, tá bem? Então, seria 3 sobre 24. E aqui, gente, você consegue simplificar para tentar chegar no mesmo valor no numerador. Tá vendo que a gente tentou chegar no 2? Aqui a gente também vai conseguir chegar no 2. Porque se a gente pegar e simplificar, ó, se eu simplificar essa fração, dividir por 3, 3 dividido por 3 dá 1, 24 dividido por 3 dá 8. Então, simplificando, vai dar 1 sobre 8. E aqui, de novo, eu consigo multiplicar por 2, porque no numerador vai dar 2 também. Então, o nosso t daria 2 sobre 16. E aqui, de novo, a gente percebe que a bicicleta seria menor. Concordam comigo? Se eu pegar um bolo, 2 bolos, né? Enfim, e dividir para 16 pessoas, o pedaço vai ser menor do que se eu dividisse para 15, porque tem uma pessoa a mais para dividir. Então, nessa lógica, a gente também vai ver que essa divisão seria menor. Se você não quiser simplificar, gente, se você não quiser pensar dessa forma, você pode pegar e dividir, armar a continha, tá? 2 dividido por 15 e 3 dividido por 24, tá? Tudo bem, você chegar em um número decimal e ver qual era menor. Mas você consegue fazer desse jeito, que você consegue ganhar um pouquinho mais de tempo e não precisa perder muito tempo fazendo conta. Então, quarta-feira também vale a pena para pegar a bicicleta, vai ter um tempo mais rápido. Assim, eu já risco a alternativa A, que não tem quarta-feira, e eu sei que a alternativa certa é a letra C. Tá bem? Tudo bem? Então, gente, eu vi que muita gente se perdeu. Desculpa, não sei se eu que fiquei meio confusa hoje, se eu tô meio atrapalhada aí. Mas eu vou salvar lá e vocês conseguem revisar e entrar de novo nesse exercício pra olhar de novo o que você ficou com dificuldade e ver se você entende, tá bem? Gente, querem ir pro exercício de log já e a gente acaba a live hoje? Porque já tá ficando tarde, acho que vocês já estão meio cansados. Eu tinha mais um exercício, mas eu posso deixar pra próxima live. Que eu acho que eu não vou conseguir fazer amanhã, mas se vocês quiserem, na quarta-feira eu faço mais uma live resolvendo exercícios. Tudo bem? Vamos para a de log, então? Lembrando que essa de log, gente, peraí que eu vou pular aqui, então, é uma questão difícil, tá? Então, calma, se você não souber o que fazer, se você não tiver entendido, tá tudo bem, tá? É uma questão difícil. Eu vou fazer com vocês, porque vocês pediram, tá? Nessa reta final do Enem, não precisa focar em log, não precisa focar em análise combinatória, não precisa focar nessas coisas mais difíceis, porque é considerado difícil no Enem. Então, essa nota no pelo TRI não, né? Se você acertar uma difícil e errar uma fácil, a nota cai lá para baixo. Então, foca nas questões fáceis. Mas eu vou resolver porque vocês já me pediram tanto para resolver uma questão de log. E eu vou fazer aqui com vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, uma questão aqui não adianta muito a gente ler, chegar e ler a questão que tá lá embaixo, porque não vai ajudar muito, tá? Então, a gente vai começar a ler já a questão inteira e ver o que ela nos diz. Essa questão a gente vai trabalhar mais com as propriedades de log, então acaba não sendo tão complicado. Mas tudo bem. Qual o assunto fácil, gente? Porcentagem, regra de 3, as operações básicas. Então, vocês viram, quem já acompanhou algumas lives, que aparece bastante operação com número decimal. Então, decimal, fração, é considerado matemática básica e questões básicas, né? Interpretação de gráfico, estatística, média, modo mediana, que está dentro de estatística, né? Questões fáceis / médias entre a geometria, área, volume. E eu indico vocês focarem nessas coisas que eu acabei de citar agora. E não se preocupar com muito além, tá? Tudo bem? Tá? Vamos
lá então para a pedida e desejada questão de log, que vocês me pediram muito para resolver. Eu trouxe uma questão aqui que caiu no Enem 2020, então essa questão 149 da prova cinza de 2020, tudo bem? Então vamos ler a questão de log. A lei de Zipf, não sei falar, batizada com o nome do linguista americano George, é uma lei empírica que relaciona a frequência f de uma palavra em um dado texto com seu ranking R. Ela é dada por... Aqui eu tô só contextualizando, se você não entendeu o que tá falando, tá tudo bem. Você tem que saber que, então, esse ranking, né, essa frequência de uma palavra vai ser dada por essa formulazinha aqui. F é igual a A sobre R elevado a B. Tá? Então, vamos lá. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R é igual a 1 para a palavra mais frequente, R é igual a 2 para a segunda palavra mais frequente, e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Gente, até aqui, não se assustem, ele tá só dando uma explicação. Não tá te dando nenhum dado pro exercício, ele tá só te falando para que serve essa fórmula, o que significa essa fórmula. Então, aqui não tem nada que você precisasse usar no seu exercício, tá só te contextualizando dessa... É algo que existe, né, na atualidade, essa lei, que eu não sei falar o nome, mas que existe aí esse ranking, né, essa frequência das palavras e tudo mais. Então, ele está só te contextualizando do assunto, porque se ele jogasse para você, olha isso, você não ia lembrar, porque eu não sabia se eu não tivesse lido essa questão com essa explicação. Tudo bem? Então, vamos lá. Conforme com os valores de x, que é igual a log de r, tá? Log de R, e y, que é igual a log de f, o R, a gente viu que é o ranking, o f é a frequência, mas tudo bem. É possível estimar valores para A e B, que são as constantes positivas que a gente tinha visto ali em cima. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente, a relação entre y e x é. Então aqui, gente, se a gente não tivesse o log, seria basicamente mais uma questão de função afim, tudo bem? Então, não sei o que vocês estão mandando, gente. Mas tudo bem, eu vou terminar de ler aqui, que eu fiquei confusa aí com o chat. Mas tá. Se não tivesse o log, não tivesse essas coisinhas aí, seria basicamente uma questão normal de função afim, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente já fez uma questão assim quando a gente estava relacionando o salário do gerente com o salário do diarista. A gente fez basicamente a mesma coisa, só não tinha log. Então, não se assustem quando tiver log, porque você vai tentar resolver como se fosse um número normal, como se fosse algo normal, tá? Tem duas formas de resolver essa questão. Tem uma forma mais rápida, mais assim, que é difícil de visualizar, e uma forma mais normal, como você resolveria com qualquer outro número, que é substituição, gente. A gente vai substituir os valores que o próprio enunciado está nos dando, tá? Então, a gente não vai precisar pensar em nada muito grande. A única coisa que você tem que lembrar é o log, justamente, tá? Eu vou escrever aqui, gente, ó. Log de B na base A é igual a C. Vocês lembram que o log, gente, ele é basicamente um ciclozinho, ó. Log escrito assim é nada mais nada menos do que A elevado a C, que é igual a B. Então, isso é a mesma coisa que A elevado a C é igual a B. Isso aqui que você precisa lembrar para esse exercício e um pouquinho das propriedades que a gente vai ver logo menos. Não parece tão difícil, gente, não é tão difícil não. Se você sabe essa definição básica de logaritmo e as propriedades, você resolveria. Então, não precisa ter muito medo das questões de log. É um texto que parece super complicado, mas você não precisa usar nenhum dado, você só precisa fazer substituição. Então, pensa que é um número normal, como se você estivesse fazendo uma questão de função afim, porque aqui é basicamente isso, tá? O que preocupa um pouquinho é quando tem um log, mas não precisa se assustar aí, tudo bem? Então, lembrando aí dessa definição geral de log, a gente consegue arrumar um pouquinho esses valores, ó. Tá vendo o que tá dando aqui?
tá dando que x é igual a log de r e y é igual a log de r. Você percebe que tá na mesma forma aqui que a gente colocou, tudo bem? Então, ó, vou colocar aqui para baixo para a gente poder concluir. O enunciado tá dando para vocês, ó, que o log de r é igual a x. Eu não tô falando nada, tá, gente? Isso aqui eu tô escrevendo essa parte aqui que o exercício nos deu. Lembrem, uma coisa importante, quando não aparecer um número aqui na base, tá vendo que tá sem número? Quer dizer que é 10. Então, esse log aqui quer dizer que é 10. Só isso, quando não aparece, é 10 e tá tudo bem, tá? Vou colocar o 10 aqui só para vocês saberem. Então, se eu falei para vocês que é um ciclozinho, vocês concordam comigo aqui também vai ser o ciclozinho? Então, ó, 10 elevado a x vai dar o r, tá? Então, isso daqui, ó, vai ser a mesma coisa que 10 elevado a x, que vai dar o r. Então, r é igual a 10 elevado a x. Tudo bem? Super simples, não fiz nada demais, tá, gente? Só tô mudando um pouquinho o que o enunciado nos disse. Mas nada de muito diferente. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse valor de y que nos deu, tá? Ele disse que, ó, o log de f é igual ao y, ok? Quando não aparece nenhum número da base, é igual a 10. Então, se você preferir, pode colocar o 10 ali. E, novamente, a gente vai ter o ciclozinho, tá? 10 elevado a y é f. Não tem segredo, gente. 10 elevado a y é igual a f. Tá? Até aqui a gente não fez nada demais. Nada demais, tá? A gente só fez a definição básica de log, que é a base vezes o logaritmo, né? É igual o expoente. Mas não lembra aí de nome, lembra só desse ciclo. Sempre vai ter esse ciclo aqui, ó, tá? 10 elevado a y dá f. Sempre vai acontecer isso quando tiver log, tá? Até aqui, nada demais. A gente achou quanto vale r e quanto vale f. R é igual a 10 elevado a x e f é igual a 10 elevado a y. Agora, gente, a gente só vai substituir. Tá vendo que na nossa fórmula aqui, a gente tem, ó, o f e o r? Então, a gente vai substituir o f e o r por esses novos valores que a gente encontrou. Desses novos valores aí que a gente colocou para nossa fórmula. Então, a gente só vai substituir. Então, eu vou colocar aqui do lado só para vocês perceberem, tá? O f a gente chegou que ele é igual a 10y. Aqui embaixo, tá vendo, ó? F é igual a 10y. Então, ficaria quem, ó? 10 elevado a y. 10y não, a gente falou errado. Nossa, é estranho falar y. Mas tá. 10 elevado a y é igual a A, que continua igual, sobre o r. A gente achou que o r era 10 elevado a x. Aqui, ó. Resolvendo o logaritmo, né? Resolvendo não, né? A gente só tava arrumando o logaritmo. A gente viu que o r é igual a 10 elevado a x. Então, aqui embaixo ficaria, né, ó, 10 elevado a x elevado a b, tá? Então, é isso que a gente chegou. Eu vou passar embaixo, só para vocês verem onde eu substituir, tá? Eu vou voltar aqui para baixo, só para ficar mais bonitinho. Pra gente conseguir resolver. Então, vou escrever de novo a fórmula que a gente substituiu, tá? Então, ficou 10 elevado a y é igual a A, que eu não mudei, sobre 10 elevado a x elevado a b, tá? Aqui a gente tem a regrinha, né? Quando tem uma potência assim, uma, né, potência dentro com uma potência fora, a gente faz a multiplicação. A gente multiplica. Então, eu vou apagar, porque isso daqui vai ficar quem? 10x vezes b. Então, a potência vai ser essa, pela propriedade aí do expoente da potência, tudo bem? Lembram disso, gente? Então, vai ficar dessa forma aqui. Então, gente, ó, até agora, vou alterar a ordem, tá? Vou colocar bx, mas é a mesma coisa. Até agora, a gente não fez nada demais, a gente só tá substituindo. Pensa como se fosse, né? Não pensa no log como se fosse o log. Pensa como se fosse números. Até então, a gente tá literalmente só substituindo. A gente só fez substituição, tá?
Então, gente, quando a gente tem uma igualdade, você também pode pensar no log como se fosse uma operação. Às vezes você não quer tirar o sinal de menos e multiplica por -1 os dois lados da equação. Então, multiplica por -1 aqui, você vai ter que multiplicar por -1 dos dois lados. Eu posso também, pensando não é igual, tá? Mas você pode lembrar aí dessa ideia do -1, quando você multiplica por -1 dos dois lados, você pode colocar o log dos dois lados, quando tiver a igualdade. Então, você consegue colocar, ó, log, opa, ficou em rosa, peraí. Você consegue colocar log de 10y, eu só tô acrescentando o log, tá? Eu não mudei nada, eu só vou colocar o log. E log de A sobre 10bx. Não fiz nada demais, eu só acrescentei o log, como se eu estivesse multiplicando o log dos dois lados, tá? Gente, estou fazendo bem devagarinho para vocês conseguirem entender, tá? Para vocês tentarem ver o que está acontecendo. Então, estou fazendo bem devagar. Até agora, não fiz nada muito além. Estou usando, literalmente, até agora, só substituição. E multipliquei os logs por dois lados, tudo bem? Nada muito novo, tá certo? Agora aqui, eu vou usar as propriedades do log. Então, se você não lembrar a propriedade, você não vai conseguir enxergar isso. Agora, se você lembra das propriedades, a primeira propriedade que você sabe é que quando a gente tem, ó, o log de um número elevado a alguma coisa, então, ó, esse elevado a y, a gente consegue jogar o y aqui para frente. A gente chama, né, essa propriedade de propriedade do peteleco, onde a gente pega o expoente e dá um peteleco para frente. Então, a gente joga ele para frente. Isso sempre vai acontecer e é uma das propriedades do log. Se você não lembra, estou te falando agora. E se você não, né, se você não sabia, estou te falando agora. E se você não lembra, estou te revisando agora. Então, isso daqui seria a mesma coisa que não, gente, desculpa. Y vezes log de 10, tá? Eu só peguei o expoente do 10 e joguei pra frente, dando um peteleco. Tudo bem? Não esqueçam mais essa propriedade, a propriedade do peteleco. Onde você joga, quando tiver um expoente, joga pra frente e vai ficar essa multiplicação, tá? Opa, peraí que eu vou ter que descer um pouquinho aqui. Que não vai caber. Tudo bem? Peraí, gente, vou ter que subir um pouquinho isso, porque não vai caber aí as nossas contas, que eu esqueci, não coloquei mais folha. Mas já tá acabando, gente, já tá acabando. Só tô fazendo. E aí, gente, isso é mais rápido. Quando você tem um pouquinho de domínio, eu tô fazendo rápido pra vocês tentarem entender, tá? Então, aqui a gente já viu uma das primeiras propriedades que a gente conseguiria aplicar aqui. Agora, outra propriedade que, se você sabe, você vai lembrar. Quando a gente tiver um logaritmo, né, um log de uma divisão, então, nesse caso, tá vendo que vocês têm uma divisão? A gente diz que a divisão vira diferença. Então, esse log de A sobre 10 elevado a bx é a mesma coisa que o log de A, que é esse número aqui de cima. Isso é uma propriedade, tá, gente? Isso é uma coisa que você, teoricamente, deveria saber que é propriedade. Não é algo que eu estou deduzindo, não é algo que eu estou inventando, é uma propriedade. Que nem as propriedades da multiplicação, da soma, da subtração, que você sempre aprendeu. Então, é algo fixo. Que se você não viu ainda, você vai ver. Menos o log de 10 elevado a bx, tá? Então, até aqui, estou usando as propriedades do log, que a primeira propriedade é a propriedade do peteleco, onde o y foi para frente. E aqui, quando eu tenho uma divisão, essa divisão a gente brinca que a divisão vira diferença. Sempre vai ser a mesma coisa e é uma propriedade do logaritmo muito importante, tá? Então, até aqui, tudo ok. E, novamente, a gente percebe aí a propriedade do peteleco. Aqui eu tenho, ó, um número... Opa, desculpa, gente, travou a live, mas voltei. Então, a gente tem aqui um número que tá elevado a 10, ó. Que eu vou conseguir dar um peteleco também para jogar para frente. Concordam comigo?
dá uma acelerada. Ai, gente, eu tô tendo que falar devagar porque tem muita gente que não sabe. Então, perdão aí pra quem tem facilidade, mas eu tô fazendo devagar justamente para as pessoas conseguirem me pegar, tá? E aqui também, gente, ó, aqui é a base 10, tá? Eu não coloquei, mas sempre quando aparece é a base 10. Quando você tem um log de um número com a mesma base, então aqui tá vendo que tem 10 aqui e 10 na base, ele sempre vai dar igual a 1. Sempre vai ser igual a 1. Tá? Então, se fosse log de 2 na base 2, ia ser igual a 1. Log de 3 na base 3, ia ser igual a 1. Então, esse resultado aqui desse logaritmo é igual a 1. Então, eu já posso tirar ele e substituir por 1, que é o resultado, tá? Então, ficaria aqui, ó, y é igual a log de A, que eu tô copiando, menos, vou passar, né, o bx pra cá, ó, bx vezes log de 10. Na base 10, que a gente acabou de ver, gente, que isso aqui é igual a 1, tá? Então, eu também consigo substituir de novo, vai ficar, ó, y é igual a quem? Log de A menos o bx. E pronto, chegamos na nossa resposta. Que ela vai ser, ó, a alternativa A. Chegamos que é a alternativa A, tá? Então, não era uma questão tão difícil de log. Eu acho que pelo Enem, sim, ela é considerada difícil, porque log é considerada uma matéria difícil. Mas quem sabe log, quem lembra de log, é uma conta que não tinha número para colocar. Era só substituição e propriedade de logaritmo, tá? Só isso, super simples para quem lembra do assunto. E é isso. Pra quem, gente, né? Mas pra quem tá assustado aí com o logaritmo, não precisa ficar assustado. É o que eu falei. Eu não aconselho quem não tem domínio de log focar nessa reta final pra log, tá? Esquece log, não precisa ver. Normalmente é questão difícil. Quem já tem um domínio e quiser dar alguns exercícios, alguma revisada, legal, mas não precisa se matar de entender isso da log nessa reta final, porque não são questões fáceis na prova, pra você perder muito tempo que você poderia estar fazendo questão fácil, tá bom? Mas tá aí a grande pedido da questão de log que vocês queriam, depois eu posso tentar fazer uma outra. Essa foi que caiu em 2020 e ela é bem legalzinha, porque ela trabalha justamente com as propriedades de log. Então quem gosta, era uma questão bacana e só precisava substituir, gente. Parece uma questão muito difícil, mas não era só por substituição mesmo, tá? Não, gente, tô morta de sono. Sono não, falei errado, de tanto falar assim. Hoje meu cabelo tá meio estranho, mas tudo bem. Muito obrigada, gostaram, gente, da questão de log? Obrigada, Guilherme, muito obrigada pelo presente. Muito obrigada. Gente, eu tinha mais uma questão pra hoje, mas já tá super tarde, então eu vou deixar pra outra live, tá? Amanhã, eu acredito que eu não consigo fazer, porque eu tenho